Nesse vídeo, falaremos sobre design e composição visual. Sempre é necessário criar e recriar formas para manter a atenção da pessoa que está recebendo nossa mensagem. Você nunca quis comprar algo apenas pela sua aparência? Ou então, já ficou incomodado da maneira com a qual as informações são passadas? Assim, surge a necessidade de se pensar na composição visual durante o processo de design. Primeiro, vamos entender o que é composição visual. É o processo de planejamento, ordenamento e arranjo de elementos visuais num produto ou plano visual, sendo a chave para transmitir coerentemente a mensagem pretendida, de forma organizada, harmoniosa e atraente ao destinatário. Para que esses objetivos sejam alcançados, existem alguns princípios básicos e muito importantes: os princípios da composição visual. Alguns dos principais autores do assunto, Rudolf Arlen e Derek Hodgson, afirmam que os princípios de composição são baseados em pesquisas no campo da percepção visual e em experiências com a organização de formas. Veremos alguns desses princípios. Um dos elementos da organização de formas é a escala, que é o tamanho adotado em elementos individuais. A escala pode nos ajudar a entender designs e imagens. Imagine se você precisasse desenhar um rato ao lado de um elefante. Você desenharia o rato muito maior que o elefante? Provavelmente não, pois o desenho deve obedecer uma escala. Dessa forma, você desenharia o rato bem menor que o elefante, o que ajudaria os observadores a entenderem instantaneamente as proporções dessa distribuição. Assim, a partir da escala, nós podemos indicar quais as partes do design são mais ou menos importantes, criando uma hierarquia. A hierarquia em design é muito semelhante à hierarquia na cultura. No topo de uma escala hierárquica, temos as coisas mais importantes, como os reis. Esses elementos devem ser vestidos de modo mais extravagante e demandam mais atenção. Os elementos maiores, mais coloridos ou mais centrais de seu design estão em um nível de hierarquia superior em relação aos elementos menores, mais monótonos e menos detalhados. Esses elementos maiores, consequentemente, recebem mais atenção visual. A partir da hierarquia, podemos induzir o fluxo com que os usuários percorrem a tela. Com isso, precisamos garantir que os leitores saibam exatamente para onde olhar em seguida e que essa direção seja lógica. Outro fundamento é a simetria. Os seres humanos são naturalmente atraídos por simetria. Geralmente, achamos rostos, estampas e designs simétricos mais atraentes, eficientes e belos. Usando a simetria em seu layout, você pode criar uma sensação de equilíbrio e ordem. Podemos ver que essa imagem traz uma sensação de segurança e estabilidade, ao contrário dessa outra. Por outro lado, podemos usar a quebra desse princípio para atrair a atenção do receptor para uma mensagem. Outro princípio muito relevante é a tipografia, que é uma das bases mais importantes do design. Ela estabelece o interrelacionamento usuário-informação e, enquanto estratégia de comunicação, aproxima o leitor do conjunto de significações registrado em uma mensagem. Somos continuamente bombardeados por diversas mensagens, mesmo que de maneira imperceptível. A tipografia é um dos meios com que transmitimos essas informações ao leitor, despertando e conduzindo sua atenção. Quando se trata de tipografia, outro obstáculo a enfrentar é a arte de combinar diferentes tipos de letras, bem como não interferir no conteúdo transmitido. Além desses princípios, temos como princípio as cores. As cores estão 100% presentes na nossa emotividade, causando sensações. Experimentos psicológicos comprovam que existe ação e reação do indivíduo perante cor. As cores carregam expressividade e é direto e espontâneo seu efeito nas pessoas. A cor laranja, por exemplo, causa impacto e entusiasmo e é frequentemente associada à diversão e juventude. Já o azul transmite calma, confiança, credibilidade e autoridade. Levando em conta a influência da cor no meio onde vivemos, é indispensável estudar e compreender formas de proporcionar às pessoas a utilização das cores, buscando composições harmoniosas, equilibradas e que atuam juntamente com todos os elementos de um projeto visual. A composição cromática harmônica deve ser feita baseada no círculo cromático. Uma alternativa é o uso do contraste,
que consiste na aplicação de cores complementares, por exemplo. Também podemos obter harmonia através da combinação análoga, que baseia-se numa cor primária e duas vizinhas a esta. O artista plástico Joseph Albers foi um grande estudioso do assunto e traz uma noção importantíssima: a interação entre as cores. A interação da cor está relacionada aos contrastes simultâneos e à percepção. Albers afirmava que na percepção visual quase nunca se vê a cor como ela é fisicamente. Uma cor evoca inúmeras leituras, e é preciso reconhecer que a cor sempre pode enganar. Ela sempre deve ser analisada por contraste e comparação a outra, ou seja, uma cor pode parecer diferentes cores, dependendo da luminosidade e do contraste, ou seja, da relação dela com outras cores à sua volta. Agora, vamos falar de semiótica. Semiótica vem do grego semeion, que significa signo, indispensável para o sucesso de um design. Charles Peirce a define como a doutrina formal dos signos. Complementando isso, Lúcia Santaella define como a ciência de toda e qualquer linguagem, que tem por objeto de investigação todas as linguagens possíveis. Existem 3 principais linhas teóricas: semiótica da cultura, semiótica gremnasiana e a mais estudada na área de design, semiótica peirciana. A semiótica peirciana apresenta um caráter lógico e que busca tornar compreensível a ação de um signo, como apresenta Santaella. O principal elemento da semiótica é o signo. Um signo é uma coisa que representa outra coisa, o seu objeto. Ele só é efetivo se carregar o poder da representação e substituição dessa outra coisa. Mais de um símbolo pode ser utilizado para representar a mesma coisa. Além disso, o signo é o que transmite a ideia do objeto representado ao interpretante, esse não sendo a pessoa em si, mas o conjunto de pressupostos e percepções do receptor. Por exemplo, 2 pessoas diferentes recebem o mesmo símbolo de maneiras diferentes. Existem outros fundamentos não citados que devem ser usados para deixar sua composição visual ainda mais completa e atrativa, como movimento, profundidade e repetição. Agora, vamos praticar. Você consegue identificar todos os fundamentos utilizados na composição visual dessa imagem? Deixe aí nos comentários. Caso tenha se interessado em se aprofundar em algum conteúdo, os autores que citamos no vídeo são Charles Peirce, Lúcia Santaella, Rudolf Arrin e Derek Hodgson.